Fala, meu povo, muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem, pessoal, começo da semana até agora foi bem puxado, vamos combinar. Mas louvado seja Deus que tudo está se arrumando direitinho, tudo está, vamos dizer, entrando nos eixos, tal, porque foram muitas aulas ministradas, aula de natação que fiz, aula com o meu personal, o meu querido amigo Maurão, que aliás minha mãe começou essa semana também, depois de muito tempo, a fazer aula com a personal, com a Soraya, minha querida amiga também de muito tempo. Minha amiga no Face, minha amiga, enfim, desde a época que essa academia abriu lá em 2009. Então, assim, amizade de muitos anos, show de bola. E agora 11 não, olha aí, meia-noite e um, já meia-noite e um de uma sexta-feira, dia 12. Sexta-feira, dia 12, começo a gravar meia-noite, então assim, para quem está me ouvindo agora, meia-noite alguma coisa, enfim. Bom, meia-noite e um, bom. E ontem, dia 11 de julho, dia de São Bento, eu fiz 17 anos de que eu passei na prova da OAB e me fiz advogado. Show de bola. Nossa, velho, muito legal. Aí de tarde eu estava em casa assistindo TV antes de tomar banho para ir para a academia, Academia 2, quando de repente eu dou de cara com um caso lá que estava sendo passado na TV de um personal trainer um professor de educação física, na verdade, que é um lixo, que é um estrume, um estúpido. Estou falando dele em particular, por quê? Porque ele quis sair com uma menina de 13 anos e diz que é compulsivo em sexo, velho. Ele tem compulsão sexual. Olha, nada contra, mas também nada a favor. Vamos combinar que compulsão sexual, enfim, cada um tem sua compulsão. Eu já tive minha época de que eu gostava de transar direto, de comer cu direto. Então, assim, pra mim, isso daí da compulsão, tudo bem, ok. Tem gente que gosta de transar, eu gostava muito, não que eu não goste hoje. Gosto, mas hoje eu tô bem mais sossegado. A gente fica velho e a gente acaba entendendo muita coisa. Mas aí você dá de cara com outra circunstância. Qual? Aí você vai ver uma das roupas lá que o cara aparece. Postei a foto no meu Instagram, tá? Pra vocês terem noção. E, assim, a foto que tá lá é exatamente dele, do caso que aconteceu na TV Record, que mostrou tudo bonitinho. E, enfim, esse cara aí, um professor de educação física que era personal trainer de uma academia que eu não vou dizer qual que é, mas não é lá onde eu tô, não, tá? Nenhuma das duas onde eu tô. Tem a ver com a roupa que ele usa, tem a ver com os funcionários, né? Com os personagens de uma das academias que eu vou. O que comprova mais ainda, velho, mais ainda, não desmerecendo os professores, muito pelo contrário, os professores de educação física têm meu respeito, minha admiração, mas não para namorar, não para casar, não para ficar. Isso não mesmo. Isso quem me conhece, desde o primeiro podcast que eu tive, vocês têm essa ciência, vocês têm essa certeza, vocês sabem que eu não procuro professores de educação física. E já falei daí do erro que eu tive na vida por conta da Paty, e eu não deixo mais meus valores irem abaixo de mim. Então, assim, meus valores pessoais são valores pessoais. E esse lixo, esse estrume que quis sair com menor de idade tem que mofar na cadeia. Tem que mofar na cadeia. Não vem me falar que isso é normal, que não é. Não é. E não é mesmo. Então, assim, ele é professor de uma das franquias da academia onde eu vou. Mas tudo bem, isso não quer dizer que os professores sejam todos. O que quer dizer é que, assim, só vem corroborar aquilo que eu falo sempre. Quem muito procura corpo acaba não tendo nada. Que aí é que tá. Corpo, você tem aos montes lá no IML, lá nos cemitérios da vida. Lá vocês têm corpos à vontade. Então, assim, isso só veio corroborar o que eu falo.
que assim, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso procurar alguém que queira viver o mesmo que eu, vírgula, fora do mundo da educação física. Isso é fato, fato consumado. E por que eu falo isso? Porque, aliás, eu falo isso desde 2002, mais ou menos 2003, quando eu comecei no antigo podcast que eu tinha. Tinha um podcast, esse podcast eu parei, que eu chamava sempre de audioblog, e continuo chamando. E aí depois saí daquele audioblog e parei por 1 ano e meio, mais ou menos, e voltei com esse aqui. E esse aqui é só mesmo para eu contar histórias da minha vida, mas calhou dessa situação, dessa circunstância que eu falo sempre, que infelizmente, assim, tem a ver, né? Assim, ó, a menina lá do Belo que voltou, a Graciane e o Belo voltaram, que sejam felizes. O problema foi também com o personal. E, aliás, eu falo isso para o Mauro sempre. Assim, a vida que vocês levam enquanto personagens tem o lado bom, claro, o lado glamour, o lado fetiche de muita gente, mas também leva um lado mais pesado. Por que pesado? Porque vocês têm que viver, enfim, com as pessoas dos seus mundos. Ah, mas eu conheço professor de educação física que é casado ou é casada com pessoas de fora, de outro mundo. Tá bom, tá até normal, mas não é a regra. Enfim, só estou falando isso e deixando registrado porque esse lixo, esse estrume, essa merda, não tem outro nome. Assim, um cara querer sair, um cara maior de idade, bem maior de idade, querer sair com menor de idade, velho, isso daí é para ir para cadeia. Não, é cadeia, de boa, cada um pense o que quiser. Mas por lei, agora falando do meu lado advogado, falando por lei, isso aí é cadeia num babaca desses. Cadeia e tem que ficar bem ali. Então, assim, só deixando então registrado que, de fato, educação física, para mim, é um mundo à parte, que agora volto a dizer o que eu disse para a Patrícia no Facebook dela, por mensagem esses dias. Falei, Patrícia, louvado seja Deus que você saiu da academia. Por quê? Porque aí eu percebi que eu estava sendo realmente influenciado por você. E, assim, nada contra, mas não é para mim. Esse mundo de educação física não é para mim mesmo. Tanto que meu ex-namorado, o Ivan, ele é da educação física hoje em dia. E, nossa, vira e mexe, ele me mandava mensagem do tipo, vai ter aula hoje, vem pra gente se ver, vem, vamos lá, vem cá, vem ver. Vem assistir a aula, tal, depois a gente fala, depois a gente conversa. Não, a gente não fala e a gente não conversa. Primeiro porque quando eu termino, ou quando acontece de terminar, e nesse caso eu terminei porque ele, naquela ocasião, ficou afim de outro cara, e eu descobri por conta de um papelzinho lá que ele tinha escrito o nome do cara direitinho. Lembro até hoje do nome do cara e fui olhar já. Não hoje em dia. Eu fui olhar depois de uns 2 anos que a gente tinha terminado a situação do cara. Então, assim, de boa, não vingou, velho. Ele pode até ter trepado com ele, enfim, não é problema dele, pouco me fodo. Mas, de boa, quer me trair, aprende a trair direitinho. Que nem a Isa, cantora, coitada, putz grilo, o que ela tá vivendo, assim, eu já vivi. Eu sei como é uma putaria do caralho isso, velho. O que o cara fez com a Isa. Assim, é basicamente ou tecnicamente o que eu vivi. Claro, eu não estava grávido e nem vou engravidar. Mas eu estava tentando engravidar meu namorado na época. E, enfim, não rolou, graças a Deus. E, bom, Deus sabe o que faz. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu amava, nossa, na época amei muito Ivan. Isso não é segredo para ninguém. Amei pra caralho Ivan. E sofri pra caralho quando descobri aquele bilhetinho. Depois ele veio me mandar, não, eu te amo, tal. Parecia a Graciane quando falava, não, homem da minha vida.
Lembro quando Ivan me escrevia, eu perdi o homem da minha vida. Ele escrevia lá no Face, quando a gente ainda tinha amizade no Face, até antes de eu bloquear ele, porque assim, demorei uns 2 dias para bloquear ele depois que descobri, e no Face, enfim. E, assim, dói. Dói muito. A gente se sente destruído porque a gente entrega tudo. Eu entendo a Isa perfeitamente, o que ela está passando. Força, Isa, cantora, porque, nossa, eu vivi isso. Eu vivi a questão da traição e puta que pariu, é horrível. Ainda mais eu sou canceriano, velho. Como canceriano, mais ainda eu sou Caxias em relação a romance. Se eu estou usando uma aliança com alguém, é com alguém, eu quero que esse alguém esteja comigo. É uma relação a 2 e não a 10. Por isso que eu não dou muita atenção a relacionamento à distância. Já namorei à distância, mas isso não funciona, pelo menos não para mim. Por que não para mim? Porque eu, agora falando muito sinceramente, falando muito francamente, eu não sei viver sem o toque. Sem ter o toque de carne com carne, sabe? Então, assim, sem ter aquele mão na mão, literalmente. Eu gosto, tanto que eu gosto de mão. Então, assim, a parte do corpo que eu acho mais tesão e mais importante uma pessoa é a mão. Então, bumbum e mão, né? Bumbum e mão. Não tem como falar que o bumbum não é, porque, enfim, eu sempre fui apaixonado por bumbum desde pequenininho. E, bom, é isso. Já rodei muito. Também 00:11, quase 00:12. E, assim, o cansaço já bate. E, enfim, que seja uma noite feliz, uma noite de paz para todos nós. E, mais uma vez, insisto, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo. E de boa, de academia, educação física, eu tô fora, velho. Muito fora, forissimamente fora. E repito, a foto que eu postei lá no Insta, agora à noite postei no Insta, mostra ou corrobora toda a ideia que eu venho traçando ao longo dos dias, fora a situação de que, nesse caso, é um lixo, é um filho da puta que quer sair com menor de idade, velho. Tem que ir pra cadeia, tem que ficar na cadeia. Tô falando agora no lado legal da história, tá? O lado da lei. Pela lei, isso daí é pedofilia, e pedófilo tem que se fuder mesmo, tem que ir pra cadeia e ficar. É isso, povo. Então, assim, eu continuo procurando o amor da minha vida. Eu não sei porquê, mas agora já tô velho, fiz agora há pouco 97 anos, agora no dia 1º de julho, 97 longos anos de vida. E, enfim, como eu vi uma vez falarem, e falaram bem, falaram certo, falaram direitinho. Assim, um cara mais velho só vai querer que alguém entre na sua vida se tiver chance da pessoa entrar. Por quê? Porque que nem eu não vou pôr na minha vida qualquer pessoa hoje em dia, mas não vou mesmo, aliás nunca, mas hoje muito menos. Então assim, hoje eu quero alguém que entenda o que é fidelidade, o que é visão de futuro, sei lá, que seja um cara ou uma moça. Enfim, eu sou bissexual, nunca tive problema com isso, sou bissexual, continuo sendo, e enfim, gosto de homem, de mulher, gosto de pessoas. E enfim, sei lá, assim, a pessoa que estiver comigo tem que ser fiel, como eu também sou fiel. Assim, se inspirar a confiança, se tiver fidelidade, a gente vai longe, velho. Vamos longe, vamos desbravar o mundo. Isso que é legal. Mas, sei lá, vai ver uma utopia que eu, enquanto canceriano, tenho que viver nessa vida. Fazer o quê? Isso acontece. Eu estou de boa com os planos de Deus. Deus sabe exatamente o que eu vou viver nessa vida, quanto eu vou viver e até que dia eu vou viver. E, enfim, Deus sabe tudo. Eu não sei nada. Eu sei apenas que agora eu vou dormir. Então, não sei o dia de amanhã. Nem sei se acordo amanhã.
Mas se eu acordar amanhã, é um outro dia, Deus me deu mais 24 horas então para eu viver. Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus, beijo carinhoso a todos. E assim, como eu falo sempre, se tiver que ser com alguém, vai ter que ser com alguém que entenda o que é fidelidade. E claro, né, que dê tesão de ficar com a pessoa. Porque assim, eu tive uns carinhas que eu fiquei, que foi só sexo mesmo, foi só eu comer a pessoa e olha lá, e há muitos anos atrás. E ponto final, e nada além disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou sendo sincero. Porque depois da merda que eu vi hoje à tarde lá na televisão, hoje não, né? Já ontem. Isso doeu mais ainda para perceber que assim, eu também tenho compulsão em sexo, isso é de boa, mas não saio com menor de idade nunca, velho. Mas nunca. Namorar ou ficar ou estar com menor de idade, jamais. Nunca, velho. Nunca. Mas nunca. Um lixo desses tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Por quê? Porque pedofilia é crime. Falando por lei. Não estou falando lá de saúde, porque tem umas pessoas que entendem que isso é questão de saúde pública. Então, assim, eu não entendo de saúde pública. Eu entendo de lei, que eu sou advogado exatamente há 17 anos. Dia 11 de julho de 2007, eu passei na prova da OAB, então me tornei advogado. Então, desde então eu sou advogado com muito orgulho, com muita alegria e, enfim, dou aula de direito também desde então e muito sossegadamente. Então, para mim, mesmo eu sendo até teólogo, eu sou formado em odonto, direito e teologia. Sou especialista e mestre em direito, mas enfim... Mesmo eu sendo teólogo, velho, eu sou um teólogo que entende de lei. Então, assim, para mim, assim, pedófilo, cara que sai com menor de idade, desculpa, cadeia, velho, cadeia. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o que diz a lei, eu não tô falando nada contra a lei. Se a lei mudar, a gente pensa em outra coisa, mas eu vou continuar achando que isso é crime. Enfim, eu vou com a lei. E, enfim, da educação física ou do mundo de educação física eu tô fora, mas muito fora. Chega de eu ficar sofrendo por bobagem, sofrendo e querendo, sei lá, não tô mais nessa pegada. Beijo a todos. Aliás, se vocês estiverem ouvindo aí uma respiração mais forte, aí uns roncos, meu cachorro que já dormiu, ele dorme comigo aqui no quarto. Então, de boa, tá aí, enfim, tá sossegado. Chega, né? Tá bom, tá de boa. Vambora. Boa noite a todos, fiquem com Deus. E, sei lá, um abraço carinhoso a todos, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E, de boa, eu assim, continuo sabendo o que eu quero viver na minha vida, velho. E cada vez mais. E com fidelidade, visão de futuro, nossa, aí vamos longe. Mas isso é o tempo que vai dizer. E Deus é que sabe se eu tenho que ter alguém comigo, porque, como já falei 20 vezes, eu ia me casar. Não, eu ia juntar os trapos para morar com o Luiz. A gente ia morar junto e, no fim, o Luiz morreu. Depois, meu eterno japonês, o Toshi, a gente ia ficar junto e, enfim, a gente tava quase com tudo pronto para juntar mesmo os trapos e pra gente ficar e, enfim, pra gente casar e, enfim, me morar junto. E Deus também chamou ele. Aliás, o Toshi foi o único na minha vida. Lembra que eu já falei aqui, eu só fui passivo uma vez na vida e foi com o Toshi. Quando o Toshi falou, não, eu não nasci para ser ativo, eu nasci para ser passivo. E, enfim, depois de uns 2 meses, Deus chamou e ele foi embora. Então, assim, eu continuo sabendo o que eu quero ver na minha vida. Continuo sabendo que eu gosto muito de viver, enfim, junto. E quero muito construir uma família. Mas Deus é que tem esse propósito. Deus é que sabe. Bom, já falei demais, 00:19, vai virar 00:20 agora, velho.
Beijo carinhoso a todos, fiquem na paz, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também, uma noite abençoada a vocês e até mais tarde, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Chega, falei demais. A gente se fala.